Vocês sabem o que é matéria? Vocês sabem quais são as propriedades da matéria? Vocês sabem quais as características que elas apresentam? Ainda não? Então, assista essa aula de ciências até o final, que eu vou explicar tudo para vocês. E aí, meus ursinhos e minhas ursinhas, tudo beleza? Ursão Professor em sala, então vamos estudar! Na aula anterior de ciências, nós estudamos sobre as partes internas do corpo humano. Para acessar essa aula, é só clicar no link aqui embaixo na descrição para ficar por dentro de toda a matéria. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre as propriedades da matéria, mas antes de começar essa aula, se inscreva no canal. A sua inscrição é muito importante para ajudar a Escolinha da Floresta a crescer. Compartilhe essa aula com os seus amiguinhos, acione o sininho da notificação para que vocês recebam as próximas aulas e deixe o seu like. Eu sou o Ursão Professor, sejam todos muito bem-vindos à Escolinha da Floresta. Você já parou para pensar a respeito dos materiais que compõem o corpo humano? Do que somos feitos? De que são feitas as coisas que estão ao nosso redor? Os seres vivos, os elementos não vivos, as pessoas, os animais, os vegetais, o solo, a água, o ar e os objetos em geral, assim como os componentes que os formam, são chamados de matéria. Ou seja, matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa. A matéria é composta de pequenas partículas chamadas átomos. E cada átomo apresenta partículas ainda menores denominadas prótons, nêutrons e elétrons. Além disso, a matéria basicamente apresenta 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Se usarmos a água como exemplo, vamos perceber o seguinte: o estado sólido da água é quando ela se apresenta em forma de gelo, ou seja, as moléculas que formam a água estão agregadas. Quando a água se apresenta no estado líquido, as moléculas estão pouco agregadas. Ou seja, é a forma mais comum em que vemos a água e a utilizamos para beber ou nos banhar. No entanto, a água também pode se apresentar de forma gasosa. Isso ocorre quando suas moléculas estão desagregadas. Ou seja, com a evaporação da água dos rios, lagos, oceanos e com a transpiração das plantas, a água passa do seu estado líquido para o gasoso, formando as nuvens que vemos no céu. Toda matéria pode apresentar uma ou mais características que são as propriedades da matéria. Algumas podem apresentar características semelhantes, mas algumas matérias são diferentes de outras. De uma forma geral, as propriedades da matéria estão divididas em 2 grupos: as propriedades gerais da matéria e as propriedades específicas da matéria. Propriedades da matéria são as características que toda matéria apresenta, independente do seu estado físico, seja ele sólido, líquido ou gasoso. As propriedades gerais da matéria são inércia, massa, volume, impenetrabilidade, compressibilidade, elasticidade e divisibilidade. O princípio da inércia indica que se um corpo estiver em repouso ou se movimentando em linha reta, ele tem a tendência de se manter nesse estado até que uma força haja sobre ele. Já a massa é a quantidade de partículas existente em uma matéria, e toda matéria apresenta volume. E volume é o espaço que uma matéria ocupa independentemente do seu estado físico, seja ele em estado sólido, líquido ou gasoso. Vocês já ouviram dizer em que diz que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo? Pois é. A esse fenômeno nós chamamos de impenetrabilidade, que é uma outra propriedade da matéria. Por exemplo, para enchermos uma garrafa com água, o ar que existe dentro dela tem que sair. Sendo assim, 2 corpos ou 2 matérias, o ar e a água, não vão ocupar o mesmo espaço dentro da garrafa. Outra propriedade geral da matéria é a compressibilidade. A compressibilidade é quando algumas matérias apresentam a característica de diminuir o espaço que estava ocupando, quando ela é submetida a uma força externa que a comprime. Por exemplo,
Podemos observar isso quando tapamos a ponta de uma seringa e empurramos o gás em seu interior com o êmbolo. O ponto até onde vai o êmbolo mostra o quanto o ar que estava dentro da seringa foi comprimido. Já a elasticidade é a característica que uma matéria tem de voltar à sua forma original quando uma força externa a estica ou a comprime. Podemos ver isso, por exemplo, ao puxarmos uma mola. Ela sofre uma deformação e depois volta ao seu estado inicial. Já a divisibilidade é outra propriedade geral da matéria. Divisibilidade é a capacidade que a matéria possui de ser dividida inúmeras vezes, mantendo as suas propriedades, isto é, não há modificação de sua composição química. Por exemplo, um pão inteiro pode ser cortado em pequenas fatias. As fatias criadas têm as mesmas características do pão inteiro, mas em porções menores. Essas foram as propriedades gerais da matéria. As propriedades específicas da matéria se dividem em propriedades organolépticas, propriedades funcionais, propriedades químicas e propriedades físicas da matéria. Propriedades organolépticas é a característica que a matéria apresenta de estimular pelo menos um dos nossos 5 sentidos: paladar, audição, tato, visão e olfato. Em relação ao paladar, as substâncias podem ser classificadas em doces, amargas, azedas ou salgadas pelo reconhecimento do sabor nas papilas gustativas. Já a audição são vibrações que, ao penetrarem o nosso ouvido, produzem sensações auditivas. O tato permite perceber se a superfície de um material apresenta um aspecto liso, rugoso, áspero ou macio. A visão permite perceber a cor de um material, que é gerada pela frequência de onda luminosa que ele recebe, e a capacidade que esse material tem de refletir ou absorver a luz que incide sobre ele. Algumas matérias têm a capacidade de exalar um odor, ou seja, exalar algum tipo de cheiro. No entanto, algumas matérias não exalam nenhum tipo de odor. As substâncias que exalam algum tipo de cheiro são classificadas em odorantes, e as substâncias que não possuem cheiro são classificadas em inodoras. Já propriedades funcionais é a característica que algumas substâncias apresentam de desempenhar o mesmo papel ou função e promover uma mesma sensação, como os ácidos, bases e sais. Por exemplo, toda substância classificada como ácida apresenta sabor azedo quando ingerida. Toda substância classificada como básica promove a sensação de secura e aperto na boca quando ingerida. E toda substância classificada como salina possui sabor salgado quando ingerida. Em relação às propriedades químicas da matéria, ela é uma característica que uma matéria apresenta de se transformar em outra através da transformação ou reação química. E essa transformação ou reação química pode ocorrer através da combustão, que é a capacidade de reagir com o oxigênio e liberar energia, oxidação, que é a capacidade de retirar elétrons de uma substância, corrosão, que é a capacidade de danificar ou desgastar um material por meio de uma reação química, explosão, que é a capacidade de expandir e liberar ondas de pressão acompanhadas de gases e calor em um curto espaço de tempo, efervescência, que é a capacidade de produzir gás e liberá-lo em meio líquido, e a fermentação, que é a capacidade de transformar a matéria orgânica e produzir energia. E para finalizar essa aula de ciências, nós vamos conhecer as propriedades físicas da matéria. As propriedades físicas da matéria não dependem de transformação nenhuma, é algo característico da própria matéria. Entre essas características, nós temos a solubilidade. Por exemplo, quando misturamos óleo na água, ambos no estado líquido, percebemos rapidamente que um não se dissolve no outro. Eles se posicionam de forma diferente no recipiente. Isso acontece por causa da solubilidade. Ou seja, solubilidade é a característica que uma determinada matéria apresenta de dissolver ou não a outra. Portanto, por causa da solubilidade, o óleo não vai se misturar com a água, ou seja, água e óleo não se misturam. E por não se dissolverem, ela também apresenta uma outra propriedade da matéria, que é a densidade. Densidade está relacionada com o fato de um corpo flutuar ou afundar em um líquido. Nesse mesmo exemplo, quando misturamos o óleo com a água, o óleo ficará por cima da água. Ele não afundará por ser menos denso do que a água. Outro exemplo que podemos dar é se colocarmos um prego na água.
Quando colocamos um prego na água, ele afunda. Isso ocorre porque o prego é mais denso do que a água. Já um isopor é menos denso do que a água. Por isso, se colocarmos um isopor na água, ele não afunda. Outra propriedade física da matéria é o ponto de fusão. Ponto de fusão é a temperatura em que a matéria muda do estado sólido para o estado líquido. Já o ponto de ebulição é a temperatura em que a matéria muda do estado líquido para o estado gasoso. Temos também a tenacidade. A tenacidade é a capacidade que uma matéria tem de resistir ao impacto com outra matéria. Quando uma pedra é arremessada no vidro e esse vidro quebra, isso mostra que a pedra é mais tenaz que o vidro. Já a dureza é a resistência que uma matéria apresenta em relação a uma força externa tentando deformá-lo. Por exemplo, quando você usa uma barra de ferro e arranha o vidro de uma janela, isso mostra a dureza do ferro em relação ao vidro que foi arranhado por ele. Na aula de hoje, nós estudamos sobre as propriedades da matéria. E por hoje é só. Compartilhe essa aula com os seus amiguinhos e deixe o seu like. Valeu, meus ursinhos e minhas ursinhas. Até a próxima aula. Tchau, tchau.